Portal da Vivificação. Pleito ecumênico da verdade. Uma ordem que, através da manifestação de seres espirituais, consagram uma obra de revelação permanente do esquecimento e afastamento do ser humano e da sua intersecção divina. Mensagem pelo Espírito de Madre Paulina. Saudações a todos vós. Saudações a todos nós. Saudações a todos aqueles que estão presentes entre nós, e de que são muitos, filhos desta vida, encarnados que sois, e todos aqueles que, desencarnados do que são, expoentes sempre desta vida, expoentes de manifestar a vida e de viver, expoentes de viver. Saudações a todos, explicitamente e implicitamente. Saudamos o ato de aqui estar, todos nós e todos que concorrem a isto. Então saudamos o ato daquilo que é verídico e simples entre nós. E queremos esclarecer algo. Concorre que quando daqui adentrais, ou adentrais, há um circuito distinto do lado de fora. O expoente disto é que toda a atenção e toda a presença possível dentro de nosso ato. Estamos no estado de vigília, não porque nos comportamos para estar no estado de vigília, não porque intentamos o estado de vigília natural, dado um expoente de potência divina em nós e aqui presente. Então, poderíeis dizer assim, o que acontece então, para todos que já estiveram aqui e para todos que possivelmente estão pela primeira vez aqui. Quando sairmos lá fora, tudo que tratamos aqui parece que fica num outro cérebro nosso, em outra memória. E daquilo que é esta outra memória, como se colocássemos algo em alguma gaveta, e a gaveta está lá. E a gaveta principal nossa, deste grande mundo, toma conta. E quando ela toma conta, esta outra gaveta, que está em outra têmpera, fica ao lado, em algum lugar de nós. Isto significa que quando temos uma potência em uns decibéis a mais, sempre este grande mundo toma conta em absoluto e não reina isto. E não reina como uma pólice de melhora ou de maior conhecimento. Então, este esclarecimento é muito importante. Então, por que traçamos assim que algo desaparece? De tudo que tratamos, desaparece porque aquilo que, de fato, estamos no mundo e estamos intensamente ligados neste grande mundo, ele toma conta e fica superior. Se ele toma conta e fica superior, quer dizer que podemos ter uma revelação desde o princípio aqui, do que é muito simples. Se algo totalmente toma conta, o outro está esquecido, pseudamente esquecido. E se a revelação para todos nós que estamos aqui, é este o feitio do portal da edificação pleito ecumênico da verdade. A revelação de que existe algo tão grande e expoente que encaixamos nele, encaixamos no mundo. Encaixamos tudo que está à nossa volta. E ele é mandante. Então não temos botões que desligam esse e desligam aquele. A totalidade liga, como, digamos, a totalidade de um aparelho.
está esclarecido. Sendo assim, esse esclarecimento não é para se encaixar numa quantidade maior de conhecimento, é por revelar-vos. De que algo nos toma deste mundo, nos encaixamos nele e ficamos este grande mundo associativo externo que está aí, civilizatório, que todos os vossos pés estão lá, vossas mãos, e toda a vossa atenção, e tudo que é de vós como de um ser da natureza humana e espiritual, de que recepciona constantemente todo o que podeis inteligenciar. Fazer do inteligenciar, dar diagnóstico, diagnosticar, é um verbo também. Podeis conferenciar sobre aquilo, podeis discutir sobre aquilo. E tudo isso que tratamos dentro de um verbo, e o verbo faz estar em ação algo em nós que é maior do que tudo que possa estar em algo de animalidade nesta terra. E a animalidade nesta terra, ou os mamíferos desta terra, tem o benefício maior da simplicidade maior possível de todas ser naturais, a não ser que inflamamos o antinatural neles e forçamos um sofrimento enorme. E esse sofrimento enorme que traçamos para todos os animais que são livres e de que são naturais, retorna para nós. Então, se colocamos o inferno nos animais, depois nos alimentamos no inferno. E isto é tão natural, o complexo de alimentar no inferno, que nos brutaliza. Ficamos cada vez mais brutos. Brutos quer dizer insensíveis. A brutalidade traz em si mesma a insensibilidade, já que a brutalidade com sensibilidade não seria brutalidade. Então, quanto brutalidade há em nós? Que já que a insensibilidade existe, não temos a sensibilidade para saber o quanto embrutecidos estamos neste mundo. No acatado que, como uma forma muito natural, específica e científica, podemos atacar nossos animais, prendê-los, subtraí-los de tudo, colocar em gaiolas minúsculas, fazer serviçais de nós em todos os aspectos. Nenhum aspecto é mais natural. Está pendurado em centenas de expositores. É só pegar com a mão, traçar aquele intento, levar e mastigá-lo. Dentro de uma brutalidade que diz, e este animal, o que recebeu de mim e de nós? E na tensão desta brutalidade, nós comemos um pedaço de brutalidade. Ficamos mais brutos e mais insensíveis. Então a sensibilidade, num traçado natural e simples, onde os animais podem ser animais simples e naturais em todos os aspectos. E de que disto podemos nos alimentar, nós alimentamos de algo simples e natural, contudo animal. Mas em todo o nosso trajeto civilizatório, os animais existiram. Então, aquilo que podemos supliciar e trazer para nós o alimento condiz a isto. Mas estamos simples e sensíveis para tal. Então, quanta brutalidade existe nos locais mais complexos e tecnológicos, onde podemos só abrir portas e pegar, e colocar, e levar, enlatados, sem desenlatados e tudo, em brutalidade gigantesca. Se temos, então, algo que se chama revelação, estamos revelados um tanto de quanta brutalidade existiram nossos ancestrais, e essa brutalidade nós herdamos. E a brutalidade de nossos ancestrais não queriam ser brutalidade. Foram transferidos de modo que a insensibilidade diz que podemos dar, conotar, como quisermos,
da natureza, mas ela é simples. Então percorram a simplicidade de um galináceo, de um mamífero. Procure a simplicidade do que existe, do que sempre reinou, e vede de onde estão. Mas podemos, dentro do civilizatório, adquiri-los por preços módicos. Nos interessa isto. E podemos fazê-los mais rapidamente. E nos interessa isto. Sabe por que tratamos disto? Porque existem dois módulos: a sensibilidade e a brutalidade. Em nós. E no decorrente de estar encarnados, como milhares de que aqui estão, que estão em trajetórias de encarnados e não encarnados, e com a revelação disto, que possam, será que trazer uma chave secreta de que possam ter mais sensibilidade nesta terra? Sensibilidade e brutalidade é estar na vida de um modo ou de outro, ou estamos na sensibilidade máxima e temos apetites simples e essenciais, e podemos saber de onde estamos e onde depositamos a característica de nossos atos, ou a brutalidade entra. E quando a brutalidade entra, temos algo muito intrigante. A justificamos com a maior naturalidade, como milhões foram justificados em guerras tão próximas. Milhões de seres mutilados e mortos. Isto quer dizer que há algo de que não está em outro continente e que não está muito longe ou que está no nosso vizinho. Isto está em nós. Senão não estaríamos encarnados. E não teríamos uma carga gigantesca de brutalidade. Então a brutalidade está naquilo que concebemos. A brutalidade está onde geramos. Se é brutalidade onde concebemos e onde geramos, significa que na brutalidade podemos atribuir o que quisermos naquilo, não importa. Se a carga daquilo que é o contrário da sensibilidade, ela se manifestará nesta terra, no sangue, nas vísceras, e se manifestará e se manifestará. E tem visibilidade enorme nas inteligências espirituais da grande carga kármica, do grande entrelaçado kármico. Então, o kármico vem de uma evidência oriental específica e perfeita, o grande traçado. Então, se traçamos com agulha e fazemos um traçado, e fazemos um tecido, ele permanece, será como traçamos? Na sensibilidade, na grande sensibilidade, o traçado é de tal modo, dentro de uma inspiração, e tal modo dentro de uma totalidade, que toda a aspereza dói para onde ela possa acontecer. A brutalidade pisa em cima. Vai pisando como nada. Isso significa que no portal da edificação pleito ecumênico da verdade, a sensibilidade é algo notório. Se temos sensibilidade nos pés e nas pernas, não nos quebramos. Se temos sensibilidade em nosso tato, não nos queimamos. Se temos sensibilidade no que nos emociona, temos o trajeto desse emocional ou embrutecido, ou sensibilizado, ou com instinto, ou sem instinto. Então a brutalidade humana, como sendo na natureza humana e espiritual, a brutalidade, ela é absolutamente não natural. Mas a brutalidade de um touro é natural. Mas a brutalidade é tão natural que eles montam só no momento exato de que precisa montar. Só se alimentam no momento exato onde precisam engordar para depois emagrecer.
na medida exata da que eles possam procriar, na medida exata onde possam expressar os seus movimentos e expressar daquilo que mais importante que cada um possa doar para a coletividade dos bois e de todos os animais, mesmo os mais viscerais. E nós, da natureza humana, digo nós, porque aqui está Madre Paulina. E Madre Paulina é tão recente, que está desencarnada, que ainda sente o corpo. E sente aonde faltou-lhe sensibilidade. Mas há muitas décadas que está desencarnada. Sabe quem é Madre Paulina? Então a Madre Paulina não é um pseudônimo e não é uma parente, não é uma tia, não é nada, é a Madre Paulina mesmo, de que há milhares e milhares viajando para encontrá-la em alguns móveis, em milhares de mendigos e mendigos, procurando por excelência, embrutecidos, pedindo os pedidos, mas inóspitos e não hospitaleiros por seus semelhantes e para si mesmo. Isso está na sensibilidade ou não. Então, como a brutalidade dentro da fé está, de como a fé pode tornar-se brutalidade. Então, nosso traçado hoje no interior desse portal da edificação é onde a sensibilidade está ou o embrutecimento está. Existe em nós uma característica de encarnados, que somos mamíferos, caminhantes nesta terra, de uma camada muito densa, e como um corpo lento e denso. E tem um período de vida. Pode ser um pouco curto ou um pouquinho mais extenso. De qualquer forma é curto. E de que, por excelência, temos todos os apetites de um mamífero e temos todas as concordâncias de um ser da natureza humana e espiritual. Então há duas possibilidades. Ou algo que não entendemos bem nem sabemos, nos faz conduzir para o embrutecimento ou para a grande sensibilidade. Isto significa que a sensibilidade do que saudamos o ato. Podemos saudar o ato embrutecidamente e com uma grande sensibilidade. O embrutecido leva à arrogância. Ao sermos mais importantes do que tudo na Terra e mais importantes até do Criador. Então, todo embrutecimento animal traz arrogância. E a arrogância com arrogância constitui-se de que ficamos anômalos. Nenhum animal simples e nenhum espírito que condiz a sua espiritualidade e a sua imortalidade. Ficamos em algo no meio. Este algo no meio traduz-se em regiões que se agrupam aos milhões no embrutecimento máximo que possa existir. Ou reunimos naquilo que está dentro da sensibilidade máxima, onde tudo é sutil, onde saudamos o ato com gentileza, onde não pisamos por tudo, ou não comemos com tudo, como se fossem animais. Ou se pegamos como trazemos, quando pegamos os animais e confinamos, fazemos experiências, como todos na Grande Guerra fez experiências com seus semelhantes. Isto é tão natural. Então, neste recinto, recordando lá no princípio, ele está num acorde distinto
de potência divina. Então, está em decibéis um pouco a mais. E o grande mundo que está aqui, que quando entramos nele nos acoplamos, fica um pouco distante, já que estamos protegidos por um tecido, uma tela, uns minerais mais requintados possíveis. Então, estamos num lugar distinto do que é tudo, do que conheceis nesta terra. E aqui, presume-se que queremos ter a revelação do que é bruto e do que é sensível. A sensibilidade máxima do tato vos protege, a sensibilidade máxima, sutil. Então, a revelação no interior deste portal de edificação pleito ecumênico da verdade é a evidência máxima. Então, uma grande sensibilidade, onde não somos os maiores do mundo, onde não contemplamos que só através do que compete a nós será, primeiríssimo lugar, o Criador. Aquilo que nos sustenta, que sustentou nossos ancestrais, que mantém, sustenta, viabiliza todas as possibilidades de termos entradas e saídas de regiões celestes e de que vão adentrando em regiões escurecidas e chegam até nós. Qualquer algo que esteja em nós recepcionamos do Criador, não o realizamos, nem fizemos por nós. Somos apenas aquilo que foi produzido em nós, até a recepção, a possibilidade de recepcionar. As irradiações fundamentais que há dentro em nós, todas de uma velocidade imensa, infinitamente maior do que a atômica, há dentro em nós. E somos a natureza humana espiritual. Bilhões de seres andando nesta terra. Então, esta evidência é o fundamento de tudo. Se caminharmos após a brutalidade, para a brutalidade não ficar mais brutalidade, então precisamos acrescentar algo. O esquecimento que traz a brutalidade. Sabe do que é o esquecimento? Que a sensibilidade é tudo. E de que embrutecimento? A brutalidade. Dentro do esquecimento, dentro da vida, traz o esquecimento do quê? O esquecimento de que somos um ser espiritual da natureza humana, tratado com requinte, com delicadeza, daquilo que nos traz e nos realiza. Se quando começarmos a entender que somos esses quilos a mais ou a menos que sentam e que caminham, e de que temos a superioridade de nos autoproduzir, produzir o quê? Produzir o quê? Nós só mesclamos o que está criado. Não existe nenhum elemento numa tabela atômica de que criamos depois. Podemos mesclá-la, podemos implodi-la. Será que produzimos a competência de gerar? Então, a competência de gerar está em todos os aspectos nossos. Geramos sentimentos. Geramos a capacidade, todas as possibilidades. Então, gerar está em tudo. E principalmente naquilo que possamos gerar outro ser. Nós não geramos outro ser. Tudo somos intermediários. 100% intermediários. Então, nós não geramos. E toda a potência que há para que exista a concepção, também nós ganhamos de presente. Ah, mas podemos engarrafar, depois colocar assim.
podemos engarrafar e depois colocar aquilo que foi concebido e gerado. Nem do ar, porque o ar foi concebido e gerado dentro dos elementos fundamentais da vida. Isto é simples. Então podemos ir para frente disto. Se isto for tudo, é tudo. A partir disto, em princípio, o fundamento da sensibilidade maior, onde nossa arrogância, da nossa particularidade que entendemos de tudo, e herdamos e vamos passar essa herança para outros. Este é o fundamento do fundamento. E se temos a revelação de que a brutalidade está em nós, e não no nosso vizinho, e temos a revelação disso, e podemos ter a revelação que está escuro, se fecharmos os nossos olhos, está escuro. Como pode ser, então, que se fecharmos nossos olhos está claro? Então, filhos desta vida, todos vós, nós todos, e todos que aqui estão, e todos tratam, e trataremos, numa pequena mudança, estareis invisíveis lá. E haverá um tanto de encarnados aqui, e haverá um encarnado aqui, um espírito comunicante, visivelmente. E aí sereis invisíveis, e sereis inexistentes. Então só sois existentes quando olham o encarnado, e todos os encarnados olham para vós. Apenas isto nos torna existentes. Quantos dias que transformam em meses ou anos estão nesta terra? E um pouquinho de antes. E um pouquinho, alguns meses antes. Era invisível. Era vós mesmo. Não no embrutecimento ou no esquecimento. Sabe por que estamos esquecidos? Que somos espíritos de natureza humana e espiritual, e de que um pouquinho antes de estar na carne, estava como espírito. Porque o quadrante da carne esconde tudo. E desde pequenininho, sabe que olhamos a vida como esta, onde os encarnados moram, e todos os bilhões de seres moram, as borboletas, os insetos, e tudo que está à nossa volta. Estamos no elemento dos encarnados, e a porta para o que estávamos está fechada, porque os olhos nossos são carnais. E no empuxo gigantesco que encaixamos no útero, é como um grande sono profundo. E acordamos, mas temos latente em nós, e que trouxemos para esta terra, toda a sensibilidade ou insensibilidade. Todos os recursos da potência divina ou não. E trouxemos para cá. Todos são resultantes disto. Todos nós. De um modo ou de outro. Então a perspicácia disto diz que não somos nada. Somos propulsionados para estar aqui ou sair daqui. Quando podemos gerar a capacidade de qualquer, ainda podemos dizer, levantar e dizer, tudo que tratamos não é verídico. A verdade e a manifestação da vida, ela está num ponto, o mais absoluta simplicidade. Na simplicidade máxima é irrefutável. Depois, na discussão que vai embora, em toda a complexidade, ela é discutível. Mas vamos jogar a moeda todo dia para ver onde ela cai, do que é discutível, para apostar em algo todo dia e toda hora. Depois que fizemos todas as apostas, não queremos mais sair daquilo. E ficamos guardiões do pseudo-caminho, do pseudo-estadia, da pseudo-moradia, da pseudo-família e tudo mais. Então, direis assim, Madre Paulina, é tão cruel que trata conosco.
Quero ser intermediário da crueldade que está em todos nós, para que possamos ter a revelação disto. Um flash, um único flash, do que nos importa cada dia, acoplado àquele mundo externo. Então só temos uma revelação, que nos temos esquecido porque temos memória, porque recordo, então não estou esquecido. O esquecimento está naquilo que é denso e escuro, ou daquilo que é claro e sensível. E a reverência daquilo que traçamos nisto agora, a reverência, a bússola sagrada, a reverência, em primeiríssimo lugar o Criador. E quanto mais sensíveis sentimos o Criador manifestando em nós, mais a potência divina se condensa, não se dispersa, não vai para todos os cantos. Ou se dizemos hoje, isto aconteceu lá atrás, mas não agora, simplesmente somos resultante da pobreza da potência divina, do que não existe lá atrás. Ela é agora. Se lá atrás, e pudéssemos suculento do que atrás agora não é, estaríamos jovens para sempre. E quando estivéssemos anciões, estaríamos não com as pétalas caídas e como ancião, que nenhuma potência atrás, nenhuma luz, nada, mas agora eu sou um ancião. Os grandes anciões foram os grandes iluminados. Mas temos algo como justificar. Mas agora eu sou um ancião. Então, Madre Paulina é uma grande anciã. Uma enorme anciã. Então temos uma regra simples. Não é a idade que nos atormenta, e não é a idade que nos faz mais fracos, e não é a idade que nos faz mais escuros, e não é a idade que nos faz cegos. É a potência divina que dispersou-se. No aparato de cada dia chutamos e pisamos em cima. Apenas isso. Isto é uma revelação. Se esta revelação não tiver nenhuma justificativa, encontraremos o que é mais simples em nós e saberemos de toda a brutalidade. E quando temos o contato direto com esta brutalidade, que não justifica-se daquilo que entendemos como certo, no apogeu do certo, do que entendemos, mas no apogeu do certo que é certo. O certo é pródigo. O certo sabe onde está. O certo tem o apogeu de estar atento, dignificar o ato e não estar ao léu. Isto é sensibilidade máxima. Então, na sensibilidade máxima de um animal silvestre está a sua própria sobrevivência. Então, se a sensibilidade máxima do que ele possa ouvir, de que ele possa ter odor, for máxima, ele sobrevive. De outra forma, ele não sobrevive. Mas nós, comunitariamente, podemos sobreviver de qualquer forma. Revelai-vos. Então, tudo aquilo, na sensibilidade máxima e na potência máxima do que Cristo trouxe para nós, não como exemplo, como revelação. E não como um conhecimento maior, porque não adiantou nada. Conhecimento crístico não adiantou nada. Só a revelação de que o apogeu da potência divina, no apogeu máximo retida num ser da natureza espiritual, que é o Cristo, que não veio de outro planeta, não tem um corpo de outro planeta, ou de outra ordem, ou de outro que não seja. Sim, é o respectivo máximo do espírito da natureza humana e espiritual. É o apogeu. Quando ficamos embrutecidos, podemos até discutir Cristo,
e até discutir se ele existe ou não. Então, Cristo, em si mesmo, por em si mesmo, produziu e separou o tempo. Então, quanto se tivesse a potência divina em nós, é um milagre em si mesmo, como Cristo trouxe. Então, não existem classes e classes da natureza humana e espiritual, desde que sejamos da natureza humana e espiritual, e de que recepcionando todo o apogeu de que podemos manifestar nesta terra de um jeito ou de outro. Só está a distinção, está aí. Onde colocamos naquilo que a potência de Cristo máximo diz, de primeiro Pai. E quando ele disse é o meu Pai, ele não disse algo que estava alguém sentado no apogeu como todos vós, que era o Pai. O Pai está em tudo e manifesta em tudo, em cada célula de vosso organismo. No dedo que pode puxar um gatilho. Em primeiríssimo lugar, o Pai. No mundo da temporalidade lá fora, e no mundo da quiescência, que daqui a instante tomará tudo e fala, e diga, levanta, trata de algo aqui, do que tratamos. Parece que tornou-se invisível, sabe por quê? Porque o tratado maior toma conta. E isto é colocado em uma gaveta, em algum lugar. Quando temos a revelação disso, temos a revelação que estamos tomados demais pela circunstância de nossas vidas e pelo traçado de nossas vidas. De outra forma, discursariam da mesma forma. Vamos por simples, vamos por simples, vamos por simples. Como Tupinambá trata. O máximo do simples, o mínimo, o máximo que o homem trouxe é o átomo. É o condizente máximo da simplicidade máxima que se pode atingir, indiscutível. Indiscutível. E dentro de uma tabela atômica, então existia um tipo de átomo que, implodido, ele é o que mais condensava a potência divina. E quando ele implode, ele traz uma potência gigantesca. E fizeram destruí-la, destruidora, porque há algo destruidor em nós. E implacavelmente ele está seguro. A não ser de que toda a ciência possível que está em nós e que nós trazemos de outras vidas, que a ciência reina. E lá está um lugar claro e da maior simplicidade, do feitio dos elementos mais puros ou dos lodos abissais. Agora, questionem assim, por que haveria disto ou daquilo? O simples diz por si mesmo, é indiscutível. Então tire todos os lodos, a escuridão. Tire todas as guerras e a próxima que está vindo ou não está vindo. Na coletividade máxima possível de toda a ciência que trouxe. Para o quê? O que a ciência, de toda a ciência hoje, está trazendo para todos nós, que traga a verdade, e que traga a vida, e que traga a potência divina em nós. Ou pode trazer conforto, medicamentos. Pode trazer a capacidade que temos de não morrer congelado ou morrer no calor. Podemos ter todo o facilitador que podemos ter a cada esquina, de buscar em algum lugar os alimentos que preparam para nós e nós compramos e comemos. Isso nós temos. E isto vai aumentar mais ainda. Só algo que não compramos em cada esquina, a potência divina em nós.
Sem potência divina em nós, somos um trapo na mão do mundo. Com a potência divina em nós, é a única possibilidade de nos libertar, encontrar nossa casa, nossas raízes fundamentais, daquilo que, do feitio, do que diferencia um de cada um de que está aqui, da confecção. E naquilo que era, nos raios da confecção, que nós fomos nos tornando seres da natureza espiritual durante centenas de milhares de anos. O que mais podemos trazer para revelar-nos? Sabe, nos levantamos e sabe que somos justificativos. Não temos nenhum ar de origem. Levantamos, justificamos tudo, até o próximo passo, até onde vamos chegar, até o nosso próximo propósito. Quem sois? Será que somos um mecanismo nesta Terra, um dos componentes, mecanismo deste grande civilizatório? Então, o civilizatório fala de civilizações. Mesmo assim, as civilizações desaparecem e voltam. Agora, creio, e cada um da natureza humana e espiritual, um espetáculo, um milagre, que reinou na pólice de cada estadia dessas. Talvez sejamos nós em progressão. A coletividade surge quando a própria coletividade, o requisito dela é a luz. E quando a coletividade surge, que o quesito dela é simplesmente ter o prazer do próprio quesito da imensidade civilizatória que reina, isto significa que o apogeu disto é o esquecimento do Criador e a magnitude de que cada um fica tão da importância particular e pessoal de cada um. Então não há como acumular a potência divina. Está cheio, completamente lotado de tudo que o mundo implica. Só podemos olhar para o mundo através disso e olhar para o nosso caminho através disso. Então, Madre Paulina, podeis dizer todos vós, é discutível, ela só não é discutível em algo. Naquilo que representa neste portal da eficação, de que é um coletivo de seres dissidentes do esquecimento. E que é estar acordado, e o apogeu do quê? Da sensibilidade máxima que possa dar. E de que a sua estadia, onde deve estar exatamente, Madre Paulina está exatamente onde precisa estar, indiscutivelmente. Tratando de todos os assuntos de que interessam-vos e de que nesse grande mundo não tem o menor interesse. O menor interesse. Então, o interesse bíblico, apostólico, de todas as religiões possíveis nesta terra, é a universalidade. Todos entram com o mundo lá dentro. Então todos levam o mundo inteiro dentro de uma catedral, onde está a originalidade deste ser. E quando ele entra no mundo, ele vai questionar o mundo, vai pedir pelo mundo, vai pedir por aquilo que ele quer acrescentar neste mundo particular. Então, o elemento crístico. Está o Evangelho. Então, a leitura de um Evangelho, para quem apenas leva o mundo inteiro lá para dentro, significa que ele é um acréscimo de um conhecimento apenas. O milagre desapareceu. Cristo, então, está em todas as partes, em todas as bandeiras. Cristo está comigo, Cristo sou eu. Se eu estiver com Cristo,
a prosperidade do mundo vai ser maior. Vou ter mais próximo para sustentar melhor os meus filhos, e os meus filhos também. Então utiliza-se um ser vivente, animal, que vamos comê-lo em circunstâncias mais cruéis. Coloca o Cristo na animalidade, em tudo aquilo que é totalmente distinto da sensibilidade. Então há milhares de bandeiras. Sempre gosto de acrescentar que Madre Paulina teve uma pólice de muitas vidas no interior e dentro da Igreja Apostólica, a Católica Apostólica Romana, onde Cristo é o edifício principal, onde o primeiro foi Pedro. Erigiu-se uma escala de poder e todos aqueles que esquecimento profundo que queriam poder foram se reunindo nestes recintos e fizeram do poder máximo da terra, no centro de cada cidade. Então a propriedade crística, a potência divina em nós, não era mais necessária. Então entrávamos com o poder, um tipo de poder do mundo, conciliava com outro poder do mundo e conciliava com o grande poder deste imensa egrégora. Esta egrégora está em todas as partes, em outros campos de vida. Em domínio de que um ser vai e volta e entra na mesma escala. Uma destas foi Madre Paulina. E dentro da hierarquia chegou muito alto e teve uma queda imensa. E existia alguma inteligência, diz Madre Paulina, na próxima encarnarei, serei santa. Serei beatificada. E estareis neste mundo como beatificada. Isto vai ser um prêmio por vós, por tanta estadia. E ganhei este prêmio mais terrível do mundo. Mais terrível que possa existir na circunstância da natureza espiritual que está revelada e acordada e dissidente. Quem mais quereis, todos vós? Então se diz de um corpo, Madre Paulina tem um corpo. E dentro das camadas de um corpo, onde a sensibilidade não existiu, ainda dói. Dor, como todos vós. Ou pensais que a dor do espírito lá é outra dor? É uma dor celeste? É uma dor de nuvens especiais? Dor. E a propriedade de onde estou, no interior desta ordem magnífica, é que esta ordem traz a manutenção deste penhor de verdade e vida, e de que esta dor fica muito menor, insignificante e menor. E o meu destino não está na discussão de Madre Paulina. Madre Paulina, amanhã para onde vais? Estou exatamente no interior do portal de edificação, sendo que paisagens são paisagens. E o edifício daqui estar tornou-se minha estadia. E o encontro desta dissidência com esta estadia me deu algo muito importante. Um ímpeto gigantesco de me expressar. Um ímpeto gigantesco de tratar do que significa estarmos atolados no mundo. De que podemos dizer aqui e acolá. Nada disso.
Então, o mais simples possível não é tão atraente. Então, isto poderia estar com centenas de encarnados aqui. Ele não é atraente e não nos importa que esteja atraente. Importa que isto está gravado e importa que isto está reverberando neste mundo grande. E importa que o simples nos importa. O complexo estaria milhares de pessoas aqui e saberíamos tratar do complexo e fazer atração como num circo. Não nos interessa. Mas quem está aqui nos interessa. Então saibam todos vós, a revelação é absoluta. Se temos a revelação que alguns seres humanos em volta de vós atrelam-se em vós, nem estás totalmente impedido, tem uma revelação. Estou sendo atacado, estou sendo totalmente impedido. Então, tem muitas possibilidades deste impedido. Tem muitos artifícios de não estar mais impedido. Mas quando o impedido está no que é invisível, de tal forma que é invisível que nem podemos crer que existe algo que estamos impedidos. Então estamos amarrados com cordas invisíveis, com seres invisíveis, que nós demos direito a isto. Então saibam de algo que não é, todos vós, algo que não é paisagem. Então existe, dentro das inteligências que reinam, que estão no sexto elemento, invisíveis e não reencarnantes, invisibilidade máxima do alto de uma montanha gigantesca, trouxe tudo que o portal está trazendo, de como fazê-lo, como realizá-lo, e toda a estratégia disto. Então ele trouxe algo para todos nós que estamos atrelados a esta possibilidade de manifestação. E muitos que estão aqui, que não estão por vir aqui e se manifestar, e que são muitos. Então, onde não é paisagem, esta inteligência trouxe algo muito, 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 muito demais. Então existe uma passagem e uma porta. Ela não é paisagem, ela está em tudo e não está. Então podereis, em qualquer parte deste planeta, acontecer algo. Quando tivermos muito revelados de todos os amarrios, ficarmos corresponsáveis disto. E dentro disto, imediatamente seremos atendidos. Só assim. Então saibam daquilo que sempre manifestou nesta terra. Ele que foi de alvo de uma importância imensa. De Eurípides Barçanufo, que eu posso tratar disto, porque tratamos juntos. Sem caridade não há salvação. Então, se todos os caridosos salvassem todos os outros por aí, não iria mais luto, nem sofrimento. Estaríamos todos no céu. A caridade significa que quando algo está pronto, nós atendemos. Quando não está pronto, respeitamos a lei e o que é justo. Está pronto significa que estamos revelados dos amarrios, estamos revelados de nossa arrogância, estamos revelados de toda a grosseria gigantesca de nossos atos, estamos acordados de que no tempo que inventamos, não inventamos, de que é para frente ou para trás, seja o que for, estamos no nariz atolado. E prova o nariz atolado, quanto menos potência divina está em nós. Então, nesta passagem, que está em todas as partes e não está, ela não é paisagem. Porque paisagem poderíamos dizer, olha,
Ali, lembra? Tem uma porta ali. Então se prepara para aquela porta. A porta está no nosso nariz. Quando temos a revelação, daquilo que não desrubricamos comportamental, mas temos horror a não estar, horror ao que realizamos, horror a tudo isso. Então, sempre chega algo perto de nós e diz, agora sim podemos estar próximo, então escuta. Mas aí temos um teste, podemos escutar ou não. Mas se o horror for muito grande, escutamos, porque é insuportável. E quando escutamos, dentro disto, existem falanges, querem saber, seres especializados em algo. Quando estiver pronto, aproxima e tenta trazê-lo de volta, mesmo pisando no mesmo trajeto, em toda a pilharia, em tudo o que é possível. Aí chega um ponto onde a potência divina é tão grande e a entrada da fé é tão grande que o postulado crístico, primeiro o Pai, fica de tal modo de um sobressalto imenso. Essa porta está lá, ela se abre, que estava no nosso nariz. Ela não está no Tibete, ela não está em Jerusalém, ela não está em Aparecida do Norte, ela está em vosso nariz, de onde estiver. Esta porta abre. E temos algo muito intrigante. Não é um lugar que a porta abre e saímos caminhando para lá. Temos um empuxo. Um empuxo quer dizer que como perdemos a consciência, como de estar acordado, e dormindo, como estar desencarnado, estar encarnado, ou como estar encarnado e depois estar desencarnado. E entramos no lugar. De que este lugar não é paisagem. Lá está o reino do descanso. Então tem uma placa, talvez que leiam, aqui é o campo de vida do descanso. E quando tivemos o empuxo dentro de um rito de passagem, não queremos mais sair daquele descanso. Juramos que podemos ficar pela eternidade, de tão cansados, exaustos, de tanta insensibilidade, de tanto estrago, que se entrarmos lá, falamos assim, não, eu quero estar aqui para sempre. Pode estar um pouco entre nós agora. Essas cancelas, este sítio de passagem, faz parte de um plano e de seres que disseram para todos nós, será assim, dito assim, fielmente. Seja Eurípides Barçanufo, Madre Paulina, seja Abigail e todos aqueles que se manifestam. Quando neste reino descanso, temos mais um empuxo. Este empuxo é como se a consciência desaparecesse um pouco e ela multiplicasse num impulso algo. Uma gratidão, daquela gratidão, que podemos ficar assim, de mãos para cima eternamente, de gratidão, já que esta gratidão já não está no reino nosso há não sei quantas encarnações. Então estamos exaustos e ingratos. E quando atinge esta possibilidade, mas olha o percurso, ninguém vai nos colocar em frente desta porta, senão nós mesmos. E nós mesmos podemos reter o terror o suficiente de todo o realizado e tereis alguém ao vosso lado. Siga-me. Quando neste empuxo desta gratidão imensa, então esta gratidão imensa, poderíamos compará-la a qualquer estadia vossa, em extrema sede, no extremo desespero de cair num precipício, no extremo, ou a mão traz, ou lhe dá uma água nos últimos, e a gratidão é tanta,
é tanta, daquela água, que olhamos para aquele copo e para quem chegou aquela mão e temos uma gratidão total. Quando temos essa gratidão total e de beber esta água, então estamos no exato ponto de que sempre falamos, no ato. Ato de gratidão por aquele copo d'água, máximo. Não existe mais nada do que aquilo. E quando acontece aquilo, olhamos para cima, menos daqueles que discutem se há o Criador. O pior da espécie, porque ele substituiu o Criador. E é a pior possível espécie de arrogância que possa existir. Mas neste momento da água, ele olha para cima, estremece e agradece aos altos. Voltando à nossa gratidão, naqueles ritos de passagem que passamos agora, quando estamos gratos. E a gratidão reunida com o descanso. Temos um impulso e entramos na oração. Aí temos a revelação total e absoluta de que a oração é permanente, está em nosso nariz. Então a oração é nossa. A oração quer dizer que temos a revelação absoluta de que o Pai não está nas nuvens ordenado, o Pai reina em nós. Então talvez inventem um aparelho sofisticado, muito sofisticado, e façam esta passagem. Quando oramos, entramos em oração. Entramos em oração. E não supostamente estamos em oração todos nós. Então não existe aquele que vai orar e vai ter um comportamento de orar perante algo. A oração é o nosso reino. No interior deste portal da edificação, simples. Quando entramos em oração, quer dizer que estamos prontos para receber, recepcionar, aceitar aquilo que vem para nós. E sempre vem. Só que nunca estamos a postos. Então estamos a postos. Para cada um de vós aqui, pertinente a cada um de vós, de todos nós, incluso Madre Paulina, existe um ser em especial que quer entregar algo para nós. Existe uma triagem daquilo que pode entregar para nós. Então poderia alguém, daquilo, de uma insensibilidade imensa, que quer encontrar alguém para me trazer, quero entregar esse desejo para este ser, porque eu gosto muito dele. Nesta triagem só aceitamos adentrar aquilo que de verdade precisamos. E aquilo que verdade precisamos, escandalosamente está visível. E neste instante estamos tendo uma comunicação muito próximo de uma comunicação de cada um. Seja por um ser de verdade, de fato, com toda a intenção de entregar algo de que vai trazer luz, de que vai trazer cura, sim, em todos os aspectos possíveis. Mas que isto seja dentro do cumprimento máximo de que possa trazer um tipo de alegria, um tipo de alívio, um tipo de o que quiserem, de que vai adentrar uma atenção especial. Então, dentro do anterior das vossas petições,
e de tudo que tratamos aqui, risque aquelas que vai aumentar aquilo que somos insensíveis. E vai trazer algo que possamos estar mais sensível. Mais ricos de sensibilidade. Mais ricos que essa sensibilidade traga e temos horror ao suficiente, onde nos tira tudo. Onde nos tranca, onde nos impede. Algo que nos faz mais desejosos daquilo que vai ser de pior para nós, mas do que vai trazer mais sensibilidade. Então, se um cobertor, incluso nele, está um estado de boa-ventura, entra, receba este cobertor e coloque, e respire uma boa-ventura e possa revelar o que tira esta boa-ventura deste ser vivente que sou eu. Então, seja o que for, como tratamos, está por nós. Existe algo radiante que recepcionou a Madre Paulina e que é um apogeu maior ainda do que estar nessa estadia. Então, Madre Paulina está recepcionando algo que vai torná-la mais sensível. Toda brutalidade ou sensibilidade sempre descartamos a possibilidade da sensibilidade. Sabe por quê? Porque a sensibilidade vai nos dar horror o suficiente para que quebre todas as nossas justificativas e santificações deste mundo. Então, quando a sensibilidade quer chegar, nós tiramos fora. Porque ela vai erradicar a nossa brutalidade. E quando não erradica a brutalidade por si mesma vai caminhar por ela mesma. E os interesses vai cair na mão da lei e da justiça. A impressão que temos que a sensibilidade é contra nós. Preferimos a brutalidade porque estamos protegidos dentro dela. A sensibilidade vai nos dar o realce daquilo que não poderíamos pisar em cima. Então vamos lutar bravamente para a brutalidade permanecer lá dentro de nós. Não aquilo que vemos ou não vemos. É aquilo que vai fazer proeminente. Mas se temos a revelação disso, e a sensibilidade começa a vir, e temos um horror imenso, um aplauso pelo nosso horror. E que horror a nossa brutalidade. No último empuxo, no último rito de passagem, neste capítulo que temos, de quem nunca vai parar este capítulo. Ele vai parar este capítulo quando entrarmos nesta passagem. A consagração no maior nível de oração, de gratidão e do cumprimento máximo por tudo que recepcionamos do Criador e ficamos milionários. Existe a consagração. Ela é sempre realçada como um cálice. Foi realçado em tempos bíblicos de que se este cálice desaparecesse, a escuridão tomaria conta do mundo. E pensam que não está tomando, não pensam que a escuridão está tomando conta do mundo, e todos os donos estão ficando milionários de nossas riquezas principais.
consagração. Na consagração, o Espírito Santo é reinante, mas o Espírito Santo, a tríplice potência, que é absolutamente invisível. A invisibilidade absoluta e total e mais próxima do que é mais sensível e potente. Porque ela afasta a escuridão. Este beatífico entre nós significa que não há esforço nenhum. O simples não tem esforço. Não está muito longe ou deslonge, ou seja o que for. O simples é exato. Se está em nós o mundo e ele quer discutir, nós vamos discutir. Então não adiantaria nada de Madre Paulina trazer regulamentos, comportamentos. Como fazer caridade? Nada. Porque quem faz caridade com mãos sujas, a caridade fica suja. Então, ao invés de trazer luz para os nossos semelhantes, trazemos escuridão. Não, apenas revela-os o quanto não queremos a sensibilidade, o quanto não queremos que ela atinja a nossa alma, já que teremos o horror de onde caminhamos. Apenas isto será o suficiente. E aí tiraremos a nossa santidade. Tiraremos o que somos vítimas e justificamos nossos atos. Esta revelação, se está na apoteose daquilo que entregaram para todos nós, uma gota de revelação. E quando ela desaparecer de vosso dedo, assim que não existir mais, saiba, meu Deus, o que tira tudo isto? Se tira esta gota, tira tudo. De onde tira? Recorda. Revelação. E existe uma tríade do portal da edificação, de que está numa literatura, que está o esquecimento, uma faixa larga e escura. A revelação, que tem a cor da constância, e daquilo que possa ser constante, e de que possa trazer o suficiente para a consagração. Salve, filhos e filhas. Boa ventura para todos nós. Que no caminho seja bem lento, aquele desponte lá fora. E não justifiquem apenas, que possamos ter a dignidade de não justificar. Encerramos esta parte. Paulo pode encerrar aqui. No tempo hábil deste que recepciona Madre Paulina. Sim.